Oi, pessoal, boa noite. E aí, vamos curtir esse feriadão juntos? Boa noite, pessoal. Olha, casa cheia no feriado, assim que eu gosto de ver. Todo mundo querendo falar sobre a humanização da pena. Beijo pro meu querido amigo Holden, aqui, professor que acabou de entrar. Fefe, também um beijo, saudade de você, querida. Meire, Michele Tonon, vários colegas aqui que trabalham com execução penal, doidos para ouvir aqui um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Então, nosso convidado já está na live e eu já vou convidá-lo aqui então para participar junto com a gente, para a gente aproveitar bastante essa uma hora que a gente tem para conversar. Opa, eita, pronto. Oi, Jana, beijo, querida. Boa noite, João, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo Tá bom, me prazer ouvindo grande. bem? Tô ouvindo bem. Prazer grande conversar com você aqui hoje. Prazer todo meu, né? Vamos ver se a gente num feriadinho, né? Aqui em Santa Catarina é feriado. São Paulo que não é feriado, né? Mas o restante do Aqui país também é feriado. é. Mas o pessoal tá aí com tá, estamos com casa cheia aí para ouvir falar sobre É, esse estão assunto que é tão entrando. importante, né? Então, enquanto o pessoal está entrando, João, queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece. Eu sei que muita gente vê o teu perfil, mas tem muita gente aqui do nosso que não te Uhum. conhece, não sabe do teu trabalho. Eu também te conheci naquele evento da Abracrim e gostei muito de te ouvir falar e procurei mais e falei, poxa, quero muito chamar esse cara para vir conversar com a gente, porque nós, enquanto Defensoria Pública, gostamos muito de ouvir falar da forma como você fala sobre execução penal. Meu nome é João Marcos, né? Eu sou juiz de execução penal e atuo na execução penal já há 8 anos como juiz da execução penal. Antes disso, atuava como juiz criminal, né? E então, digamos assim que há muitos anos eu já estou nessa frente, nessa frente de batalha pela Constituição e pelos direitos humanos. É, e, e cada vez tem sido mais difícil, Com cada certeza. vez tem sido mais complicado, né? É realmente muito incomum a gente ver ainda hoje magistrados com esse perfil mais humanitário em relação à justiça criminal, especialmente aqueles que já passaram pela justiça criminal, que nós costumamos chamar de moedor de gente, né? Porque a justiça criminal é difícil você conseguir fazer aquele filtro e acaba que vai muita gente inocente no meio, porque o sistema ele é feito para condenar, infelizmente. Né? O nosso sistema atualmente é feito para condenar. Então, me conta um pouco o que te fez começar a ver o sistema dessa forma, a tentar buscar a humanidade das pessoas, saber que realmente nós temos ali seres humanos como qualquer um, seres humanos que cometeram erros ou às vezes até não cometeram erros e estão ali de forma injusta. O que te fez mudar esse olhar ou se já teve esse olhar desde o começo? Eu me pergunto muito sobre isso, porque digo que na minha história eu nunca tive, nunca sofri de carências, né? Eu tive possibilidades familiares de criação, de educação, tive acesso a toda uma cultura, a literatura, pude fazer uma faculdade particular, não precisei trabalhar durante a minha faculdade, né? Fazer estágio. E, mas talvez isso tenha sido de criação mesmo, de análise crítica das coisas, de saber que as coisas não são assim por acaso, que sempre existem. Eu sempre reconheci muito que eu tive muitas oportunidades, uma oportunidade atrás da outra, não foi uma oportunidade apenas. E quando eu passei no concurso como juiz, era muito jovem, tinha 24 anos. E responsabilidade eu já tinha a respeito da minha atuação. Mas é claro que maturidade e vivência não. Com o passar do tempo, você vai avaliando e vai vendo as coisas como elas são. E
quando eu comecei a atuar diretamente na justiça criminal, no sistema de justiça criminal, foi que eu percebi a gravidade disso tudo. E a formação dos juristas hoje, a formação dos profissionais do direito, é uma formação muito privatista, muito não é uma formação constitucional, não é uma formação ética e humanística. Mas eu tinha isso muito comigo e aquilo vinha muito, eu tinha que tatear como aquilo não estava certo e que caminho eu tinha que seguir. E eu fiz uma especialização, fiz mestrado depois também, mas fiz uma especialização no Instituto de Política Criminal, de Criminologia e Política Criminal do Juarez Cirino dos Santos, em Curitiba. E em 2005, e isso me iluminou. Com certeza, imagino. Clareou todo o meu caminho. O contato que eu tive com professores ali foi extraordinário, com criminólogos mesmo. Então, eu percebi qual seria o caminho. E o caminho para o juiz é o caminho que é o único caminho que pode legitimá-lo frente à cidadania, frente à sociedade, que é o caminho da defesa da Constituição. Né, da defesa da Constituição e, por conseguinte, dos direitos humanos. Não existe outro caminho que um juiz possa tomar que não seja esse, porque juiz não é eleito pelo povo. O juiz se legitima através das suas decisões que fazem respeitar a Constituição. Essa é a minha caminhada. É claro que dentro dessa caminhada eu tenho estudado, tenho enfrentado muito a realidade, mas eu diria que eu faço parte daquele continente garantista, constitucional, e que trabalha de forma a filtrar as leis de acordo com a Constituição e sabendo que o direito penal deve ser colocado no seu devido lugar, que é a última razão de ser, num direito penal mínimo. E é assim que funciona? Não é. A gente sabe que não é. Né? Que o direito penal é seletivo, é super encarcerador, absolutamente uma forma de neutralização das pessoas. Vamos quebrar a espinha dessa pessoa, então vamos neutralizá-la através do direito penal. E esse direito penal que nós temos hoje. E isso que me faz continuar agindo e atuando, porque a Constituição precisa ser respeitada. Depois de tantos anos, nós temos que agir na retaguarda da Constituição. É isso. Com certeza. E eu percebo que a gente tem atualmente um momento de criminalização da pobreza, né? Eu queria só fazer um comentário a respeito dessa sua fala, que eu acho muito importante, especialmente porque nós temos aqui nessa live hoje muitos estudantes de direito, e algo que eu vinha conversando com meu esposo semana passada. Nós não formamos cidadãos na escola, nós não formamos cidadãos na faculdade de direito. Creia que eu só fui aprender criminologia depois de formada. Eu não tive como disciplina obrigatória a criminologia. Nós somos formados para aprender leis, mas não aprender a pensar conscientemente. E isso é muito grave. Nós estamos aí produzindo profissionais extremamente legalistas que não conseguem sequer pensar o direito. O estudo para concurso é o mesmo esquema. Você vai estudar a lei, você vai estudar o que já pensaram por você, que é a jurisprudência, e você não vai desenvolver o seu raciocínio crítico. E esse eu acho que é o grande problema dos profissionais atuais. Então, eu estou aproveitando muito essa quarentena e quero até fazer esse desafio para quem está aqui também e está procurando uma forma de canalizar essa energia que está acumulada, né, de muita ansiedade, de muita tensão por esse momento que a gente está vivendo, para procurar buscar estudos críticos, porque nós precisamos começar a pensar o direito e não aceitar a realidade que nos é posta. Porque só quando nós começamos a pensar o direito, nós temos capacidade de mudá-la. Então, isso é muito importante. Essa sua fala, ela é muito sintomática, porque você só aprendeu o direito de verdade quando você procurou entender as suas origens, né? E a gente não tem isso nos nossos estudantes hoje. É muito triste ver uma realidade como essa, né? E nesse contexto que a gente ia falando da criminalização da pobreza, João, nós estamos vivendo um momento agora em que isso está cada vez mais exacerbado, né? A gente já tem, historicamente, uma situação de superlotação carcerária, nós já temos uma situação de estado de coisas inconstitucional do nosso sistema penitenciário nacional, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas sem muitos efeitos práticos posteriores a isso, porque essa superlotação só vem cada vez mais aumentando.
Nós tivemos legislações pontuais que modificaram o nosso panorama, com penas alternativas, com tornozeleira eletrônica, que não resolveram o problema, porque nós só fizemos agregar essas medidas gravosas a quem já ficava solto e continuamos prendendo quem estava prendendo. E agora nós temos a pandemia, né? Sim. E a situação fica ainda mais crítica. Eu queria, Sim. da sua visão da execução penal, como você está atuando no dia a dia nessa lida, lá em Joinville, né? Sim. Em Joinville, como é que você está percebendo esse caos que agora se instalou de vez, né? A pandemia trouxe à tona todo o caos e o colapso que já existia no sistema prisional e no direito penal. A situação caótica e colapsada do sistema prisional brasileiro, é claro que não é fácil de resolver. Se fosse fácil, eu acredito, espero que já teria sido resolvida. E não é de agora. São de décadas de políticas de Estado encarceradoras. Hoje se fala na necropolítica, né? Em 2011, ali os governos vieram nessa política superencarceradora desde os anos 90, passou por Fernando Henrique Cardoso, passou pelo presidente Lula, e quando chegou na Dilma, houve uma mudança de pensamento e de tentativa de desconstrução dessa cultura de superencarceramento. Então, começou-se a pensar em políticas públicas para que o encarceramento não fosse necessário, de que forma nós preveniríamos a violência e de que forma nós preveniríamos assim, de que forma nós diminuiríamos esse caos do superencarceramento. Não houve tempo no segundo governo Dilma que ela começou mesmo nessa linha muito forte de tentar implementar políticas públicas de desencarceramento. Houve impeachment e o governo Temer paralisou tudo, e o atual governo, pelo contrário, foi com a onda superencarceradora, violadora absurda dos direitos humanos. Inclusive o ex-ministro da Justiça, que não tem experiência e não tem técnica no sistema prisional brasileiro, nunca teve, óbvio, nunca trabalhou com isso, nunca botou o pé numa prisão e nunca entendeu de criminologia, com todo respeito, veio com essa linha superencarceradora, com um embrulho anticrime, sem sequer fazer uma análise econômica do direito, porque a cada vez que a lei vem para encarcerar mais, a economia sofre porque o Estado brasileiro não tem condições de manter essas pessoas presas. O fato é que o superencarceramento aumentou muito, são mais de 840 mil pessoas presas no país, para metade de vagas. Tá? O Estado brasileiro não tem condições de manter essas pessoas presas nos moldes legais, que a Lei de Execução Penal de 1974 diz que deve ser, com a possibilidade de trabalho, educação, acesso à saúde, a vestuário, enfim, condições mínimas de vida lá dentro, que faz com que essa pessoa tenha uma possibilidade de, quando retornar à sociedade livre, retorne de forma harmônica. É claro que o Estado não tem condições de fazer isso, o custo é muito alto, mesmo que você fale em privatização, o que é inconstitucional, mas mesmo a privatização, o custo seria enorme, e o Estado não fez a lição de casa, e o fato é que essas pessoas que estão encarceradas em ambientes que, eu repito sempre, são navios negreiros. São mesmo. Navios negreiros, porque o sistema penal brasileiro, especialmente o brasileiro e o norte-americano também, vem de uma estrutura escravocrata, e a partir do momento da abolição da escravatura, o direito penal que era usado dentro dos engenhos passou a ser usado fora dos engenhos. Exatamente. Para proteger a Casa Grande frente aos negros que estavam livres. E exatamente. É isso. Então, nós temos que ter essa consciência. A pandemia escancarou isso tudo, porque o ministro da Saúde, o Mandetta, então, já quando foi declarada a pandemia, procurou o Conselho Nacional de Justiça explicando que a população carcerária seria mais vulnerável e que poderia ser um extermínio. E aí o Conselho Nacional de Justiça fez a recomendação 62, que é uma recomendação primorosa, que foi referendada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que diz que
além dos juízes terem que garantir as estruturas mínimas e fluxos de saúde sanitárias e o direito existente lá dentro, precisa desencarcerar. Porque somente a partir do desencarceramento que espaços serão abertos lá dentro para triagens e fluxos. E pessoas novas que vêm, prisões novas que venham a acontecer, não, a pessoa, imagine que a pessoa é presa hoje, ela é jogada numa cela com 30 ou de cabem 5. Se ela estiver infectada, ela vai infectar todos. E vai infectar o agente penitenciário, que vai infectar sua família, que vai infectar toda a população. E esses presos ocuparão os leitos hospitalares. É simples assim. Então, a recomendação veio para fazer com que os juízes observem isso, analisem isso, se responsabilizem por isso, concedam as prisões domiciliares para pessoas de grupo de risco, para pessoas em semiaberto, e que, com isso, faça com que os ambientes sejam abertos e os fluxos sanitários possam ser cumpridos. Só assim. Agora, é muito grave o que nós estamos passando. Aliás, o mundo está passando por uma situação muito grave com essa pandemia, decorrente de uma pandemia que o Boaventura de Souza Santos já disse, que é a pandemia da intolerância, a pandemia do racismo, do patriarcado, do colonialismo de décadas. Essa pandemia da Covid poderia ser superada se nós não sofrêssemos essa pandemia de décadas. E o Brasil está sofrendo isso, e por uma falta de estrutura e coordenação federal, está sofrendo muito mais, e o sistema prisional está à beira do colapso. Nós sabemos disso. Já estava, né, João? Já estava à beira do colapso. Já estava colapsado. A questão é que pode se agravar mais ainda, por incrível que pareça. Aqui no Distrito Federal, a situação da pandemia é gravíssima. Das mais graves, eu acho, do nosso país. São mais de 1.000 detentos. Mais de 1.000 detentos. E centenas de agentes penitenciários. Mais de 300 agentes penitenciários. Então, é surreal a situação, né? Abriram novos blocos para alojar. Mas a grande situação é, o detento ele só vai ser afastado daquele local no momento em que ele começa a apresentar sintomas. Aliás, no momento em que ele começa a relatar sintomas. Nesse momento, não tem mais. Ele não passou só para a cela dele, não. Ele passou para a ala inteira. Que ele já tomou banho de sol com todo mundo, já cumprimentou todo mundo, já respirou ao mesmo ar que todo mundo. E aquilo ali realmente é uma situação que não tem como controlar sem a gente cuidar de forma séria de desencarceramento. Sobre o que você falou sobre a situação dos navios negreiros, até queria recomendar para os nossos espectadores, não sei se você já assistiu também, deve ter assistido, o documentário 13ª Emenda, que tem no Netflix. E ele fala exatamente isso. Que tem os Estados Unidos, né? Ele traz o cenário dos Estados Unidos, que é muito parecido com o nosso. Eles jogaram as pessoas na rua, não tinham o que fazer com essas pessoas, eu estou dizendo os escravos, né, os negros escravos, e colocaram crimes para aquelas pessoas que estavam na rua. Então começaram a criminalizar a mendicância, a vadiagem. Quem é que estava mendigando e quem é que estava vadiando? Eram os negros que foram colocados com a mão na frente e outra atrás, né? Depois da abolição da escravatura. Não foi feito um programa de reinserção dessas pessoas na sociedade. E aí, por isso que me causa muita espécie quando eu vejo um vídeo de uma dita socialite que andou circulando pelas redes sociais, dizendo que era muito natural que nós tenhamos medo dos negros, porque, estatisticamente, eles são as pessoas que mais cometem crime. E a pessoa não faz sequer um raciocínio crítico para entender por que os negros são as pessoas que mais cometem crimes. De fato, se a gente pegar a estatística nua e crua, realmente eles são. Mas tem uma origem histórica para isso, né? E nós estamos perpetuando essa situação na forma como nós transmitimos essa situação, na forma como a gente cuida dos nossos presídios, superlotando e fazendo com que as pessoas venham a reincidir, porque o sistema atual, ele gera reincidentes. Infelizmente, é isso que o Estado gera. O Estado não gera cidadãos, ele gera reincidentes, né? E essa situação é caótica. Nós temos uma recomendação excepcional do CNJ, mas eu percebo, e eu quero ver se no teu estado também está sendo dessa forma, eu percebo que o Estado, o juiz que tem tomado à frente em muitas pautas, né, de forma muito ativa, né, o ativismo judicial, em relação à pauta do desencarceramento, eu percebo uma timidez muito grande. Eu percebo que há um receio muito grande de dar cumprimento àquilo que é, inclusive, estimulado pelo CNJ. Então, aqui a gente teve algum adiantamento dos presos que sairiam do semiaberto para o aberto, mas isso teve um impacto mínimo. Nós temos que realmente repensar a nossa forma de prender.
Nós estamos prendendo pessoas que não cometem crimes com violência ou grave ameaça. Tem muita gente presa por um 155 atualmente, né? Que é o crime de furto. Nós estamos prendendo pessoas por crimes que não efetivamente acarretam risco à ordem pública e nós banalizamos o Instituto da Prisão Preventiva, já que ordem pública virou um exercício de futurologia. Então, eu quero saber como é que você percebe essa aplicação da resolução pelo Judiciário. Você consegue sentir que a gente já está caminhando no sentido de desencarcerar? Ainda não. Mas retomando aquela questão dos negros, da socialite, né? Primeiro de tudo, é tão descabida essa afirmação, né? Que tal... Às vezes eu me questiono se é ignorância ou se é má fé. Né? Eu só vou te interromper rapidinho, João. É só para dar uma orientação aqui para os nossos seguidores, porque eu estou vendo muitas perguntas na tela e fica difícil de administrar aqui ao mesmo tempo que a gente está fazendo a live. Então, eu vou pedir para quem tenha perguntas que queira que eu faça para o nosso entrevistado, manda pela caixinha de perguntas, que tem aqui um ícone de uma interrogação, que aí fica mais fácil para eu jogar na tela aqui, para a gente poder, então, concentrar. Pode continuar, João. Então, sobre a socialite. Ela tem que... Às vezes eu não sei se é má fé ou ignorância, claro. Mas, enfim, obviamente, o Estado policial ele está mais presente no lugar do Estado social nas favelas, nas pessoas vulneráveis. E quem são as pessoas vulneráveis? Quem são as minorias? Não em número, mas em poder político. São os negros. Né? Então, o Estado policial está lá em cima deles. Agora, e a violência decorrente da corrupção? A violência decorrente eu pergunto a essa socialite se ela sabe de onde vem o dinheiro do duplex vendido em cash na beira-mar de uma praia famosa. Essas pessoas que violam muito mais a nação, né, são aquelas que estão tomando seus uísques e posando de paradigmas da moralidade. E matando milhares, ao invés de um. Exatamente. Então, é uma absoluta falta de consciência crítica de como as coisas funcionam no nosso país. Sobre a recomendação 62, eu vi no começo, no mês de março, quando ela foi editada, uma movimentação muito forte do Poder Judiciário no sentido de concessão de prisões domiciliares para pessoas do semiaberto que já trabalham durante o dia na cidade e voltam à noite para a penitenciária. Então, é óbvio que eles não podem mais ter esse retorno, poderia trazer o retorno a entrada do vírus. Pessoas idosos, mulheres lactantes, mulheres grávidas, pessoas que tenham em suas famílias necessitados, tudo aquilo que, na realidade, a lei já prevê, né? E a Constituição já prevê. A recomendação veio muito forte nesse sentido. E eu percebi uma atuação muito grande assim. Mas, no decorrer do tempo, isso arrefeceu, como se o fato de que o vírus não entrou com toda a sua carga, como aconteceu no Distrito Federal, está acontecendo, mas não tem entrado com toda a sua carga em algumas outras unidades prisionais, significou que ele não era tão perigoso. Na realidade, é uma questão de tempo e existe a subnotificação. Em muitos estados, os instrumentos de controle e fiscalização não estão conseguindo entrar nas prisões para fazer essas fiscalizações, para saber os motivos das mortes que estão acontecendo dentro dessas prisões. E então é tudo muito frágil e temerário. O Ministério da Saúde, junto com o Departamento Penitenciário Nacional, tinha que publicar diariamente o número de infectados, o número de mortos, tanto de agentes penitenciários quanto de detentos no sistema prisional brasileiro. Só que isso não vem acontecendo. Em Santa Catarina, particularmente, pelo que eu tenho percebido, existe um controle disso. Em Joinville, por exemplo, não há ninguém infectado dentro do complexo prisional de mais de 2.000 presos. Se houvesse, eu seria notificado imediatamente, porque essa é uma ordem que deve acontecer. Então, nem com sinais. Eu tenho mantido contato com as equipes médicas
do complexo e que tem me garantido que estão conseguindo, mas existem outras unidades de Santa Catarina, como, por exemplo, Biguaçu, que é na Grande Florianópolis, na capital, com bastante infecções já lá e alguns agentes penitenciários já infectados. O fato é que o judiciário vai precisar, eu espero que isso não aconteça quando o extremo chegar. Eu espero que isso aconteça desde já com a consciência de que as prisões domiciliares o desencarceramento é o único caminho para a gente superar essa pandemia num país em que o nosso governo federal é um pandemônio. Então, é uma coisa terrível. E acho que o Supremo Tribunal Federal já deu o recado quando declarou o estado de coisas inconstitucional, dizendo que o judiciário é responsável, sim, por todo esse estado de coisas. E o judiciário responderá historicamente por isso. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos 2 detentos mortos já. E, salvo engano, um agente penitenciário também foi morto em razão do coronavírus. E os números vão só aumentando, né? A tendência é só piorar. Em relação ao desencarceramento, eu queria saber de você, se você vê com bons olhos, por exemplo, o acordo de não persecução penal, que foi incluído pelo embrulho anticrime. É muito difícil esse acordo de não persecução penal, muito embora seja previsto para poucos delitos ali. Quem se submeterá a esses acordos? Quem não tiver defesa. Né? Porque você é flagrado, acusado de um furto num supermercado, de uma garrafa de cachaça, e você vai sentar na frente do Ministério Público e vai preferir, no lugar de ser preso e responder a um processo criminal, fazer um acordo. Né? E esse acordo é uma pena. Né? Agora, se você tem condições, se você é economicamente estável, tem condições de contratar um advogado, você vai dizer, não, eu sou inocente, eu vou lutar pela minha inocência. Eu vou provar minha inocência. E provavelmente vai conseguir provar. Então é muito difícil. As defensorias públicas não dão conta do recado, de toda essa vulnerabilidade. As pessoas precisam, muitas vezes, contratar advogados, porque a defensoria pública, você sabe muito bem, não tem condições e deveria ter uma estrutura muito melhor, mas não tem. Realmente são pessoas que estão trabalhando na exaustão diária. E então esse acordo de não persecução penal é mais um pacote para penalizar, que não vai reduzir a violência. Não vai. A minha percepção, João, é que nós conseguiríamos, enquanto defensores públicos, fazer um trabalho realmente eficaz se nós tivéssemos como atuar, ter um defensor dentro de cada delegacia de polícia. O problema é que o processo chega para a defensoria pública pronto para condenar. Ele chega com a ação penal instaurada. Então, tudo aquilo que foi produzido na fase inquisitorial, nós não podemos interferir em nada. E muitas vezes já me recordo de acusados chegarem para mim e falar: doutora, tem câmera no local. 6 meses depois. A gente sabe que 6 meses depois, a gente não tem mais como buscar essa prova. Então, a prova que ia conseguir tirar aquela pessoa daquela situação, ela simplesmente não existe. Mas tem crimes, infelizmente, que o nosso sistema não permite defesa para qualquer pessoa. O crime de receptação, por exemplo, é, para mim, o pior absurdo que pode existir na jurisprudência brasileira. É uma inversão do ônus da prova que, infelizmente, quando algum acusado de receptação chega para falar comigo, eu pergunto: você tem nota fiscal? Ele não tem, porque ele não tem educação. Ninguém falou para ele guardar uma nota fiscal do aparelho que ele comprou. Ele vai falar não. Ou ele vai falar: eu comprei do meu vizinho, porque eu confiava no meu vizinho. O vizinho passou, sei lá, roubar. Esse cara vai ser condenado porque ele não vai conseguir provar que ele não tinha conhecimento da origem ilícita do fato. E aí você não vai... É aí que está o sistema feito para condenar, né? Para encarcerar. Porque se essa pessoa diz que não tinha conhecimento
de que o objeto era de origem ilícita e não tem absolutamente nenhuma prova para desmontar essa versão dela, mesmo que o valor do bem fosse radicalmente inferior ao preço de mercado, nós não podemos entrar na cabeça dessa pessoa e descobrir se ela está falando a verdade ou não. A Então, presunção de nós temos inocência. que presumir que ela está falando a verdade. Essa é a regra Exatamente. constitucional. E a absolvição deveria vir obrigatoriamente. Não é isso que acontece. Inclusive na questão do tráfico de drogas, que aí a coisa desanda muito mesmo, né? Aí a gente volta para a criminalização da raça, né? Porque nós Exatamente. escolhemos os nossos crimes e os nossos criminosos. Nós escolhemos que os negros e pobres, eles provavelmente são traficantes, mas o branco e rico, ele provavelmente é usuário, independentemente da quantidade de droga, dos demais indícios de prova. Isso realmente é algo muito triste no nosso sistema processual penal. Eu vou colocar aqui algumas perguntas para a gente já passar para a segunda parte da nossa live, porque a gente tem que falar de coisa boa também, né? Claro, claro. A segunda parte aqui da live, a Elite está perguntando o que fazer quando utilizam a situação da pandemia para relativizar excessos de prazo. Na verdade, a gente está tendo uma deturpação do que devia acontecer, né, João? Porque nós pedimos um relaxamento de prisão por excesso de prazo e o fundamento é a força maior, né? O caso fortuito. A gente está invertendo a lógica. Os remédios são o habeas corpus, né? Os remédios processuais que existem. E eu tenho o entendimento de que, chegando nas cortes superiores, chegando até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, chegando no Supremo Tribunal Federal, isso é restabelecido. O problema é quanto tempo demora para chegar, né? Então, mas nós temos que continuar acreditando nos instrumentos processuais. A Defensoria tem feito um trabalho primoroso em vários estados, com ações coletivas, né? Sim. E obtido resultados fundamentais nisso aí. Eu creio que esse é um caminho também, né, das ações coletivas através dos órgãos constitucionais que servem para defender todo esse pessoal aí. Essa pandemia aqui no Distrito Federal, nós entramos com algumas ações coletivas, logramos êxito em algumas e fizemos o que foi possível, mas a demanda de modificar realmente a conduta, a postura em relação ao encarceramento, ela é que realmente pode mudar essa situação, né? Aqui o Adson perguntou como poderia ser essa contribuição, principalmente nas PDH e nas MS. Não entendi que contribuição que ele está querendo falar. Depois, qualquer coisa, manda outra pergunta, Watson, para a gente. Deixa eu ver aqui. Tem alguns pedidos de consultoria aqui que a gente vai pular. Aqui eu vou mandar a pergunta da Clécia Cerqueira, perguntando como o doutor avalia os ataques da imprensa em relação à recomendação do CNJ. Olha, eu não vejo... Isso é algo que eu tenho dito que a pandemia trouxe. A pandemia trouxe um resgate do jornalismo. Por quê? Porque se, por um lado, nós temos um Estado, um governo federal que ataca sistematicamente a imprensa e que talvez sobreviva de fake news, né? Nós, com a pandemia e com a questão da saúde, nós vimos, a população brasileira e o mundo todo se viu na necessidade de acompanhar os meios de comunicação tradicionais, né? E também os meios de comunicação dessa nova modernidade, que são os blogs e tudo mais. Mas é por ali que a gente vai descobrir, pelo jornalismo investigativo, que nós vamos ter conhecimento da realidade, né? Os números da pandemia, das mortes, nós vimos aí que a imprensa logo se uniu para dizer, não, se o governo federal não vai divulgar, nós vamos divulgar, porque nós temos como buscar esses números. Então, eu vejo que a mídia está tendo um papel fundamental no esclarecimento da população. Quando se refere à recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, o fato é que a mídia ainda não se deu conta, eu não vejo críticas. Na realidade, eu não vejo manifestação dos meios de comunicação sobre o sistema prisional,
que é o mais grave da atualidade na pandemia. Então, eu não vejo os jornais de circulação nacional falando sobre o sistema prisional, falando sobre o grave quadro das pessoas que estão presas, dos trabalhadores do sistema e das famílias envolvidas nisso tudo. Eu não diria que a imprensa esteja criticando a recomendação, eu diria que a imprensa não está falando sobre ela. O suficiente, né? É verdade. Até mesmo para criticar, né? Porque quando a gente leva, e mesmo a crítica, ela faz, então, o burburinho acontecer e as coisas começarem a mudar. Eu estou vendo aqui que algumas mães, familiares, inclusive, de pessoas que estão dentro do sistema atualmente, estão comentando aqui, falando sobre a dificuldade em contato e informação. E isso realmente é outro problema, né? Porque o que eu queria até comentar mais cedo, eu acabei esquecendo, é que o nosso sistema judiciário, em vez de conceder mais direitos diante da pandemia, tem restringido direitos. E eu ia te falar isso porque você falou sobre o semiaberto aí. Aqui no Distrito Federal, a gente fez o contrário. Os presos que estavam com trabalho externo autorizado no semiaberto foram proibidos de sair para trabalhar. Então, a gente inverte a lógica, a gente tira o direito, a gente quase regride o cidadão para um regime que não é o dele, e a gente ainda impede qualquer contato dele com o mundo externo que ele já estava tendo, né? Que ele estava trabalhando, ele estava tendo contato com o mundo externo. Agora a gente traz ele de volta e a gente ainda impede ele de conseguir falar com a família. Eles fizeram uma ação aqui no Dia das Mães de gravar vídeos dos detentos para encaminhar para suas genitoras, para sua família, né? E eu me pergunto, a gente tem os meios para humanizar um pouco mais isso? A gente tem como fazer isso numa base regular? Eles permitiram, por exemplo, a ligação para idosos, que eles pudessem fazer uma ligação regular para os seus familiares por telefone. Então, a gente tem condição de fazer isso, né? E eu acho que a gente já pode até entrar no nosso segundo tema, segunda parte, um pouco mais leve da nossa live, se é que tem como falar de sistema penitenciário de uma forma leve, que é sobre isso, né? Que é o tema da nossa live mesmo, que é a humanização da pena dentro desse sistema tão desumanizado, né? É a gente lembrar que as pessoas, e isso eu sempre falo para os meus alunos e para as pessoas que acompanham a página aqui, é lembrar para as pessoas que o único direito que foi retirado foi o direito à liberdade. Eles continuam tendo direito à vida, direito à saúde, direito à dignidade, né? E isso parece que não é observado. A gente acaba tirando muito mais direitos do que a própria lei e a Constituição permitem que a gente faça. Mas pode ser diferente, né? Pode ser diferente, você já viu lá fora, então queria que você contasse um pouquinho pra gente a experiência e o que você já conseguiu trazer para cá, ainda que de forma muito desafiadora, que eu tenho certeza que as coisas aqui não fluem tão fácil quanto deveriam, mas conta pra gente um pouquinho da sua experiência. É muito, muito complicado e como você falou, retomando ali no início, a questão da suspensão das visitas, a suspensão dos jumbos, das bolsas, que são os alimentos que os familiares levam, isso trouxe fome para dentro das unidades prisionais. Mas é possível, sim, entender isso como algo que não é predestinado, não é parte do destino, não é algo, não é força maior. Existem métodos para reduzir os danos que isso causou. Porque, efetivamente, o problema das visitas, segundo as medidas sanitárias, seriam graves. O fato desse movimento de entra e sai nas unidades prisionais. No primeiro momento que eu soube da suspensão das visitas, da suspensão das bolsas familiares, imediatamente demandei do governo do estado que uma alimentação suplementar fosse feita, e isso foi feito, demorou um pouco, mas foi feito. E no que se refere às visitas, que pudesse haver e-mail, né? Claro, quem tem e-mail, né? Mas que era uma forma de conseguir se comunicar, mandar cartas por e-mail, o detento recebe esse e-mail impresso dentro da cela, ele responde no verso e essa carta é digitalizada e devolvida. E também, e é claro, a gente está falando do sistema prisional brasileiro, onde tem lugares que nem luz tem, né? Nem energia elétrica tem. Mas a gente tem que lutar para que isso aconteça. E na questão das visitas, a visita por vídeo, né? Aqui na região está acontecendo com muita precariedade, porque às vezes a família perde o sinal, não consegue o contato, mas está tendo essa visita monitorada e isso está trazendo...
Que são pessoas também muito humildes, né? Que muitas vezes Sim, não têm sim. nem acesso a isso, né? Mas elas estão acontecendo com muita fragilidade, mas as pessoas estão sabendo como que estão seus entes lá dentro das prisões. Um exemplo prático de uma forma de não deixar que a gravidade desse sistema se abata sobre uma pessoa. Tive há poucos dias uma situação do pai de um detento que faleceu e, por lei, o detento mediante escolta ir no velório, né? Uhum. Só que num sistema pandêmico, com recursos humanos, poucos recursos humanos, em que medidas sanitárias, e às vezes em muitos lugares sequer velório pode acontecer, né? Conforme a morte. Não era o caso, né? Mas agrupamento de pessoas. O diretor da unidade prisional falou que não era possível. O advogado pediu, então, na justiça. E eu não tenho como passar por cima dessa medida sanitária, porque era um risco muito grande, né? Sim. Mas o que eu determinei que fosse feito? Que, no mínimo, esse detento fosse levado a uma sala e tivesse acesso por vídeo a toda a sua família, seja no velório ou seja em casa, independente de quem seja, por no mínimo meia hora. E para ele ter esse olhar, era uma forma de reduzir a angústia que uma pessoa que tem o seu pai morto e não tem como estar com a sua família no momento do velório, no luto, no sagrado direito ao luto, né? Então, são medidas que podem ser tomadas. A respeito de possibilidades, a doutora já está curiosa sobre as minhas experiências exteriores. Eu costumo... A gente quer ouvir coisa boa também, né? Costumo A gente quer visitar um pouquinho de alento. unidades prisionais fora do Brasil nos meus períodos de férias. Isso não é loucura. Alguns dias eu utilizo para fazer essas visitas, faço os contatos prévios, sempre com muito cuidado, porque afinal é um juiz do Brasil que está indo numa unidade no exterior, então eu faço toda essa questão de comunicações ao Tribunal de Justiça e tal. E já visitei algumas penitenciárias, uma na França, de penas longas, onde Carlos o Chacal estava, que Carlos o Chacal cometia atentados terroristas na década de 80, né? E todos com seus quartos individuais, todos com trabalho, trabalhando em arquivos, reposição de arquivos históricos, construindo candelabros para palácios. E quando eu pedi para ver onde estava Carlos o Chacal, o diretor da unidade disse assim, olha, ele não pode receber visita agora porque ele está em meditação. Ele está na aula de meditação. E realmente era uma aula de meditação. Então, Gente, que maravilha. olha, claro que prisão nenhuma é boa, existe o bate-porta, é uma situação opressora, e eu, como direito penal mínimo, e não posso ser abolicionista porque a nossa Constituição não permite, penso que as prisões nunca serão boas. Mas uma outra penitenciária que eu visitei foi a penitenciária de Arnstadt, que fica na antiga Alemanha Oriental, no estado da Turíngia. Eram 200 detentos lá, jovens. O ministro da Justiça lá me esclareceu que as prisões lá, em geral, eram de jovens, sem conexão familiar, envolvidos com drogas e sem trabalho. E é basicamente o que se encontra no Brasil. Só que a Alemanha, diferente da perspectiva de guerra às drogas estadunidense e brasileira, ela vem com uma sistemática de prevenção, né, educacional, social, econômica, e isso está fazendo com que as prisões diminuam, o encarceramento diminua. Está diminuindo, né? Não só na Alemanha, como na Holanda, na Bélgica, nos países nórdicos, na Dinamarca, na Noruega. São países que, além de ter uma igualdade social e econômica, não entraram nessa onda Rudolf Giuliani de tolerância zero e guerra contra as drogas. E nessa penitenciária onde estive, eram jovens, todos com seu quarto individual, e num dos quartos que eu entrei, com a diretora, ele tinha... Era um apartamentinho, uma cama de madeira com seu colchão e cobertor, um guarda-roupa, uma geladeira,
um computador, enfim, ele tinha a porta da chave do quarto dele, ninguém entrava se ele não deixasse entrar, a não ser o chefe de segurança. E eu olhei um telefone, eu falei, ué, mas esse telefone, você pode ligar? Eu posso. Você liga para quem? Eu ligo para minha mãe e para minha mulher. Eu olhei para a diretora e falei assim, vocês monitoram? E ela disse, só se tiver autorização judicial. Caramba. Quer dizer, é outra realidade. Depois disso, eu fui convidado para ir num jantar que os detentos têm aulas de gastronomia. E esse jantar acontece 5 vezes ao ano para toda a população da cidade. A população se inscreve, faz as reservas, faz os pagamentos e naquela noite vão com suas famílias, jovens, adolescentes, entram e daí eu fiquei vendo as pessoas chegarem. No final de tarde, eu sentei com a diretora e as pessoas entravam com os seus filhos num salão. Quando então nós entramos, as mesas primorosas, assim, lindas, montadas, com menu, com prato, com uma salada, com o prato principal e com uma sobremesa, os detentos servindo, explicando, devidamente trajados como chefes de cozinha, explicando como se alimentar, como comer aquele creme de aspargos. Tô rindo. Ao final, todos de estômago cheio, felizes, confraternizando, trocando ideias, e a comunidade saindo feliz, os detentos mais felizes ainda, porque produziram felicidade nas pessoas. Eu olhei para a diretora e falei, a senhora é feliz com o que faz? Ela fala, claro, eu cuido dessas pessoas. Então, é outra realidade. O índice de reincidência não existe lá, né? Eles saem qualificados, saem integrados. Mas aí eu digo, essa é a solução? A prisão não é a solução. Mas se houver essa necessidade de prisão, que seja a última razão de ser, com ambientes adequados que permitam a essas pessoas um resgate de sua dignidade e que quando elas saiam, elas tenham essas possibilidades, né? É assim. É a única forma, né? Porque é a única função da pena que ainda se justifica de alguma forma, né? Você fazer um trabalho que você devia ter feito antes dessa pessoa cometer o delito. Você inserir ela na sociedade que ela já estava à margem há muito tempo, né? E você consegue ver algum horizonte? Porque você falou agora desse jantar no presídio. Achei um passeio super inusitado. Eu fiquei imaginando um jantar no presídio aqui do Distrito Federal. Seria quase que um filme de terror, né? Porque quando eu saio 7 horas da noite do presídio, é uma gritaria, eles gritando, reclamando, assim, você sai com o coração apertado. Não tem como você ser humano e você sair do presídio e você sair bem. Não tem como. Então, eu que frequento lá, agora na pandemia não, mas frequentava antes da pandemia quase que semanalmente, você sair, você deixa um pedaço seu. Porque não se trata humano como a gente trata os nossos detentos no nosso país. Então, eu sei que você conseguiu implementar algumas práticas, né, em Joinville que melhoram um pouco. É como você falou, a prisão não é a solução. Mas tenta trazer um alento para aquelas pessoas, já que esse é o sistema que a gente adota hoje, né? E ter alguma esperança de que lá fora existe alguma coisa para elas. E é por isso que eu te convidei aqui para a gente conversar e ver que existe um horizonte diferente que a gente pode seguir no nosso país. A gente não precisa continuar reproduzindo os padrões, achando que precisa ser sempre assim. Mas para isso, a gente precisa criar mentes críticas, né? E é por isso que essa conversa aqui, que a gente está aqui com 70, 80 pessoas nos ouvindo, é tão importante. Para que as pessoas comecem a repensar o sistema e ver que há esperança e que a gente não precisa aceitar o sistema do jeito que ele está. A gente pode mudar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você já conseguiu fazer lá em Joinville, né? Por mais que eu saiba que é um grande desafio a gente conseguir mudar alguma coisa no nosso país, porque a gente ainda tem um excesso de burocracia, né? Mas conta um pouquinho pra gente sobre o que você conseguiu fazer lá. Um comentário aqui, João. Dois espectadores falaram aqui, eu sei que você... Não sei, você ainda é corregedor? Sim. Pois é, 2 aqui falaram que São Pedro de Alcântara é só uma ligação por mês e por 10 minutos, viu? Então já fica com essa informação aqui para você levar. Na realidade, a minha responsabilidade é no norte de Santa Catarina, né? Então já passa para o colega.
Mas, assim, às vezes eu não me sinto confortável em falar coisas positivas que são feitas no complexo prisional, porque pode parecer que ele é bom. É. E ele não é bom, ele é muito difícil, como você falou em Brasília. As prisões brasileiras só mudam a CEP. Algumas são graves, outras são muito graves. Mas nenhuma é boa, não é. Então, quando eu vou no complexo prisional, não, eu vejo no presídio superlotado, com detentos dormindo no chão, com detentos dizendo que precisam de acesso à saúde, tem o ambulatório, tem os médicos ali que não dão conta de tudo. É muito difícil, mas ainda assim, eu não posso chegar e dizer para os detentos: olha, eu sou abolicionista, eu luto para que as prisões acabem, porque ele está vivendo ali naquele momento e ele precisa de uma resposta sobre a gravidade da situação que ele vive. Então, algumas medidas, alguns projetos eu desenvolvo aqui, eu fomento a questão tempos atrás, através da minha iniciativa, nós conseguimos fazer um convênio com a Secretaria de Educação Municipal para o ensino do xadrez, né, dentro da unidade prisional, porque o tablado é fácil de ensinar, então mestres passaram a lecionar e os detentos passaram a aprender e a jogar xadrez. É bem interessante ver isso. Existe também a música penitenciária industrial de Joinville, ela não é tão grave ao lado do presídio, porque ela recebe investimento, porque o Estado paga caro mensalmente ali, porque é um modelo de cogestão. Desculpa. E o Estado realmente tem que repassar o valor à empresa. Então, ela é mais próxima da lei de execução penal e ela permite que projetos sejam investidos ali. Como, por exemplo, o projeto musical, existem instrumentos musicais, existe o aprendizado da música, uma banda que é formada, que eu acabo autorizando que ela vá se apresentar em eventos oficiais, não só na cidade de Joinville, como no estado de Santa Catarina. E é extraordinário que a música pode fazer com uma pessoa, com todos nós. E o projeto de literatura, que desde 2013 eu desenvolvo, de remissão pela leitura. Veja, não é um projeto que é dentro da grade educacional. É um projeto que as bibliotecas foram montadas, não tem censura de livros, são livros de literatura clássica, popular, nacional, internacional, infanto-juvenil, adulta. Qualquer livro entra e é lido, não há censura, eu digo isso porque eu sei que tem lugares que tem censura, e não há uma ordem para que esse detento leia Crime e Castigo de Dostoiévski e faça uma prova final. Não. Ele vai ter acesso ao livro infanto-juvenil da série Vagalume, O Caso da Borboleta Tília, Um Cadáver Ouviu Rádio, são livros que eu li. O Menino do Dedo Verde. E ele vai ter também acesso à literatura adulta, e ele tem a Graciliano Ramos, a Machado de Assis, a Jorge Amado, a literatura internacional, um Hemingway, Harry Potter, tem acesso a isso tudo. E eles começaram a ler muito, começaram a escrever muito. E hoje a literatura se incorporou em todo o complexo. Não só os detentos, como os agentes penitenciários sabem o que ela significa. Os livros são cuidados, eles não são extraviados. É um valor que eles têm ali. Nesse momento de pandemia em que os trabalhos foram suspensos internamente, é o que eles têm para eles. E eles começaram a escrever muito, e isso resultou num novo projeto, que inclusive é um projeto de uma editora de São Paulo, a editora Giostre, que faz oficina literária, criação de leitura. Os detentos passaram então sim, numa carga horária, a aprender a criar literatura, aprender a escrever e produzir livros e publicar livros. Isso está acontecendo no Complexo Prisional de Joinville, o que é muito incrível, muito interessante. Muito bacana esse projeto. Eu li sobre ele e eu li um texto seu sobre ele e assim, eu me emocionei quando eu li. Especialmente quando você contou daquele detento que
Ele leu um livro aos 28 anos da coleção Exatamente. Maratona, né? E foi a primeira vez que ele leu, né? Um livro que eu li aos 12. Então, Exatamente. Eu como também li mais ou as menos nessa. oportunidades que nós tivemos e as oportunidades que eles não tiveram. É Por tão isso que difícil pensar sobre isso, É por né? isso que a gente não pode falar em meritocracia e não pode Não, falar que os negros naturalmente cometem mais crimes. Eles não tiveram oportunidade, né? E não. eu posso falar do meu espaço de mulher negra, que eu só me descobri negra há pouco tempo, porque eu tive oportunidade. Eu não fui tratada como negra, porque eu vim de uma classe média alta, e eu acabei adaptando comportamentos da população branca, mas eu não tenho como falar de quem não teve oportunidade. Então, é um pouquinho de empatia, né? Eu acho que a palavra da nossa live hoje, desde o começo até o fim, tem que ser empatia. Empatia do Estado em pensar no desencarceramento, empatia do Estado em criar outras formas de penalização, empatia do Estado de perceber que os corpos negros estão sendo aprisionados de forma reiterada, empatia do Estado em não colocar pessoas em contêineres, porque isso é simplesmente o cúmulo da desumanidade. Empatia do Estado em perceber que o vírus ele é extremamente mais letal dentro do presídio. E empatia do Estado em começar a tratar as pessoas de forma humanas, mesmo que elas tenham sido condenadas por praticar um crime. É isso, eu acho que a palavra realmente, quando a gente fala em sistema penitenciário, tem que ser empatia. A gente tem que quebrar aquela dissociação de que quem está ali dentro não é um ser humano, não é um igual a nós. Que ele é outra coisa, né? As pessoas pensam que o presidiário ele é outra coisa, ele não é um ser humano. Então, eu acho que a grande palavra da nossa live é essa. Ficaram algumas perguntas aqui que não deu para responder, porque essa live foi muito rica. Essa live, assim, ela, ao mesmo tempo que nos traz revolta por ver a ordem estabelecida, ela serve de um alento para que a gente possa pensar que existe uma outra forma de fazer direito criminal. Não é só pelo direito penal, né? E que, bom, que queria deixar como última mensagem aqui para os nossos espectadores, depois eu vou abrir a palavra para você, mas queria deixar aqui como mensagem: estudem mais, se engajem mais, procurem entender os fundamentos do nosso direito penal, critiquem o sistema mesmo, não aceitem o que lhes é posto, não aceitem a jurisprudência consolidada. Não, lutem para mudar e conseguir fazer aquilo que vocês acreditam se tornar realidade. Porque essa realidade de hoje, ela não foi sempre a realidade, né? Existia outra realidade anterior. Então, vamos mudar essa. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. E aí eu queria abrir a palavra para você, para encerrar a nossa live, deixando uma mensagem aqui do que você acredita para o nosso sistema. Eu acredito que isso não é destino, que nós é que escolhemos viver como estamos vivendo hoje. E o futuro nós escolheremos também. Então, acreditem nisso, os estudantes, todos os atores jurídicos, os profissionais. É muito difícil viver esse mundo, é muito difícil estar no chão da prisão, mas, ao mesmo tempo, às vezes, nós somos a última razão dessas pessoas todas. E a gente tem que acreditar nisso e tem que ser forte. No mínimo, essa é a nossa obrigação. No mínimo, a nossa obrigação é trabalhar por essas pessoas. E a todos nós, todos os brasileiros, sejamos mais solidários. Vamos tirar o ódio de dentro do nosso coração e vamos nos colocar no lugar do outro. Tá? Muito obrigado. Eu sempre me emociono quando falo sobre o sistema prisional. Hoje não foi diferente. Enfim, a gente tem que continuar lutando. Tá bom? Obrigado. Nos toca muito, Boa né? noite. Então, é importante mesmo. Pessoal, empatia, tá bom? Obrigada pela presença de todos hoje. A nossa live vai ficar no nosso canal do YouTube, As Defensoras, para quem quiser assistir depois ou recomendar para alguém. Um beijo. Obrigada, João. Tchau, tchau.